Bora lá, pessoal. Hoje é aí sexta-feira, mais um dia, mais uma semana finalizada hoje por aqui. Acabei fazendo apenas um trade hoje no dólar, porém um trade muito bem feito, muito tranquilo, tá? Um trade de compra logo no começo da manhã e consegui finalizar meu dia aí e mais uma semana abençoada, graças a Deus, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos começar a análise aqui primeiramente pelo índice, tá? Depois a gente passa um pouco pro dólar também. O que o mercado faz hoje aqui no índice, pessoal? O mercado primeiro abre em gap de alta, né? Um gap aqui de 700 e praticamente 800 pontos, já rompendo um topo aqui do dia anterior. Então esse primeiro candle do dia, um candle de ignição comprador, mais o gap, acaba ativando para a gente o primeiro alvo de Fibo, né, que seria esse espelhamento aqui, ó, em V, olha só, pegando esse topo, esse fundo, né, a mínima de ontem, que conflui com o fechamento, a gente tem o rompimento desse topo com esse candle de ignição comprador, ativando alvos de Fibo de espelhamento. Se a gente trabalha, ó, dessa forma, com esses alvos, aqui seria o primeiro alvo, aqui seria o segundo alvo, exatamente nessa região. Essa região, pessoal, era muito importante porque além do segundo alvo de Fibo, né, do 100% desse movimento, se a gente pega um Fibo muito importante, que é o Fibo de mínima e máxima do dia anterior, por exemplo, a gente tem o 61.8 exatamente confluindo nessa região. Tá? Então, essa região, pessoal, era uma região de interesse vendedor. Tá? Percebam aqui a confluência de Fibo que a gente tem da projeção do espelhamento com a retração, né, desse movimento todo de baixa. Tá? Então o mercado naturalmente sentiu pressão nessa região, falhou o topo aqui e começou a devolver, né, parte, na verdade todo esse movimento de alta que ele tinha feito anteriormente. Né? Ele chega aqui até, ó, a perder o fundo anterior, né? Porém percebam que ele chega a testar, ó, agora um 61.8 do Fibogap. Ó, pegando o fechamento com esse topo aqui que seria a máxima, a gente tem aqui, ó, ele testando o 61.8, não consegue romper, pessoal, o 61.8 com nenhum candle de convicção. E depois esse candle aqui mostra pra gente que teria grande chance, né, de ser um falso rompimento desse 61.8. E foi exatamente isso que o mercado fez. O mercado volta, testa a região de confluência anterior, falha topo mais uma vez e de novo começa aqui a corrigir. Né? Deixando o Fibo aqui de 61.8, pessoal, a gente percebe que o mercado começa a falhar fundo nessa região aqui, ó, do 61 novamente. Né, ó. O mercado testa essa região, não consegue passar, entra pressão compradora nessa região. Né? Se a gente puxa um Fibo agora, dessa máxima com essa mínima, agora o mercado começa a falhar topo, ó, no 50%, depois perto aqui da região do 61.8. Tá? Então, depois desses movimentos aqui, pessoal, ó, tanto esse de alta, depois esse de baixa, esse de alta de novo, fica um pouco complicado de operar, porque o mercado basicamente ficou trabalhando em retrações de Fibo, né, tanto do movimento do intraday, quanto também da retração do Fibogap. Né, ele basicamente ficou afunilando aqui, né? Então ficou um pouco complicado de operar aqui no período da tarde. Normal, né? Sexta-feira à tarde o volume tende a cair mesmo, então não é nada típico ele fazer esse movimento que ele fez aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos aí para os possíveis gatilhos aqui, pelo gráfico de 5 minutos, tá? Ó, na minha visão, pessoal, caberia uma venda aqui pela região de confluência que a gente tinha, o mercado totalmente esticado, todos os candles aqui positivos, né? Não tinha feito nenhuma correção aqui ainda. Depois, aqui nessa região por price action, o mercado já estava mostrando fraqueza nessa região, né? Testando o 61.8, então caberia uma compra aqui um pouco mais arriscada, tá? E depois, novamente, pessoal, nessa mesma região que o mercado já sentiu pressão uma vez, mais uma vez ele rejeita aqui, deixa um candle de convicção vendedor e começa, ó, a cair, né? Para pegar a continuidade desse movimento de baixa, aqui foi o melhor gatilho na minha visão. Depois nessa região aqui, ó, não faria nada, tá bom? Evitaria operar aqui dentro desse range todo, ó. Beleza? Vamos lá, gráfico diário aqui do índice hoje, pessoal. Ó, o inside candle hoje, né, a gente trabalhando aí dentro da amplitude da máxima e da mínima do dia anterior, né, então um candle aqui de inside, né, um volume aqui um pouco abaixo. Então, pessoal, aquilo que eu falo para vocês, por enquanto, ó, nenhum sinal de reversão, né, por enquanto apenas o mercado não está conseguindo cair mais também porque está esticado o movimento, está aguardando aqui a ancoragem provavelmente das médias móveis para quem sabe continuar o movimento, tá? Vai ser um ponto decisivo a hora que essa média de 9, ó, chegar aqui nessa região.
tá? E se ela não conseguir fazer pressão, a 20, tá bom? Ibov, pessoal, Ibov, né? A gente tem um candle aqui de 0,60 de alta hoje, né? Um candle chegou a ficar um pouco mais positivo, depois devolveram metade pavio, metade corpo. Então, o mesmo cenário do índice futuro, tá, pessoal? Nada se fazer, nenhum sinal de fundo. Volume hoje também, ó, bem baixo aqui no Ibov. Então, por enquanto, só uma correção plana, lateral, desse movimento aqui, tá bom? Isso também mostra a força dos vendedores, porque o mercado não está tendo força para corrigir até as médias. Ele está corrigindo e provavelmente as médias que vão chegar até os candles, tá bom? Dólar, pessoal, dólar que foi mais uma vez aí onde eu fiz minha operação, né? O que o mercado faz hoje, pessoal? O mercado abre primeiro aqui em gap de baixa, um gap aqui de 13 pontos, bem tranquilo, e dá início aqui um movimento de baixa de forma reta nessa região. Vai sair vendendo aqui só por causa do gap desse primeiro movimento? Não. Se a gente olha a FIBO, ó, pega a mínima de ontem com a máxima de ontem, aqui a gente tinha uma retração de 50%. Retração de 50% junto com uma região, ó, de topos anteriores. Então, essa região aqui poderia servir como troca de polaridade. Ó, eu deixei marcada essa região aqui em destaque, tá? Olha só. O mercado chega nessa região, né, ó, mostra aqui defesa dos compradores, faz um topo mais baixo que o anterior e depois, ó, aqui foi o ponto decisivo. Por quê? Aqui ele volta para testar o fundo e faz um fundo maior que o anterior, em uma região importante de suporte. Isso dá início aqui a um movimento de alta aqui bem forte, conseguir pegar uma boa compra aqui nessa região, tá? Depois que o mercado chega aqui, pessoal, ele até começou a falhar topo um pouco, ó, que eu estava observando. Nessa região aqui, ó, da máxima aqui da abertura, né, ó, aqui era um 61.8. Então, ele até travou um pouco aqui, entrou um pouco de fluxo vendedor, porém depois, ó, com esse candle aqui, ele foi embora, né, entregou o movimento de alta que eu estava esperando, tá? Se a gente trabalha com os alvos aqui, ó, desse espelhamento, que foi os alvos que eu trabalhei, aqui seria o primeiro alvo, aqui seria o segundo alvo, terceiro alvo um pouco mais acima. Se a gente trabalha, ó, com essa mínima e essa máxima aqui, ó, primeiro alvo estaria um pouco acima aqui dessa região que ele pegou. E também, pessoal, teria um alvo de um pivô um pouco mais micro, ó. Esse fundo, esse topo, retração, rompimento. Então, daria para trabalhar com o alvo desse pivô também. Pegando esse fundo com essa máxima, ó, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, ó, cravado do pivô, tá? Então o mercado respeitou muito bem essa região, que era uma região que eu vou mostrar para vocês de topo isolado, tá? Olha só. Pelo gráfico diário aqui, pessoal, aliás, vamos colocar no gráfico de 60, que eu acho que já dá para ver. Ó, a gente tinha esse topo isolado aqui, ó, lá do dia 12 de maio, tá? E hoje o mercado testou essa região nessa linha, né? Fez um padrão aqui, ó, de 1, 2, 3 de venda, em uma região muito forte de resistência e também, ó, esticado das médias móveis. Então, nesse ponto, era normal o mercado retrair, né? Teve notícia esse horário aqui também, o mercado acabou entrando no fluxo vendedor que devolveu tudo e mais uma vez, ó, sentiu defesa naquela região de suporte anterior que eu marquei com vocês, tá? Sente defesa nessa região, deixa um padrãozinho de 1, 2, 3 aqui também, faz uma retração, ó, desse fundo com esse topo agora, desse movimento de baixa, sente pressão na região do 61.8, depois chegou o índice, né, pessoal? Travado, ó, bem travado nessa região, nada a fazer por aqui, e depois ele até anda, né, dá esse candle aqui de ignição comprador rompendo esse range lateral, e até entrega um movimento de alta aqui, tá? Porém ficaria complicado já por conta do horário e tudo mais, tá? Não faria provavelmente mais nada, tá bom? Só nesse candle aqui que acabou dando uma oportunidade mesmo. Vamos lá, pessoal, os possíveis gatilhos, pelo gráfico de 5 minutos aqui do dólar, olha só. Na minha visão, pessoal, daria para pegar aqui na compra nesse candle aqui pelo gráfico de 5, tá? Para mim seria um melhor gatilho dentro dessa movimentação, tá? Depois, daria para arriscar uma venda contra tendência nesse candle, mercado esticado, cumpriu o terceiro alvo de Fibo, região de topo anterior, padrão de candle de, no mínimo, uma correção até a 9, então valeria uma venda aqui, tá? E depois, ó, mais uma vez, um gatilho de compra aqui, nessa região de suporte muito bem definida que a gente tinha, padrão de candle ideal, mercado fez um movimento aqui praticamente reto no gráfico de 5 minutos, então também valeria uma compra contra tendência aqui, tá bom? Na verdade não é nem contra tendência, mas contra as médias mesmo, porque se a gente for olhar o contexto do dia, ele estava aqui, né, meio travado, tá bom? Depois, pessoal, por último,
esse candle aqui, né, rompendo essa região, esse range lateral que eu mostrei para vocês, sugeria a continuidade desse movimentinho de alta aqui que ele estava fazendo, tá bom? Vamos lá, pessoal, para a gente finalizar, o gráfico diário aqui do dólar. Ó, o gráfico diário do dólar, um candle fraco aqui, né, fechou com 0,01 só de alta hoje, né, a gente teve um gap de alta aqui, então um gap de baixa, aliás, então essa mínima força compradora que a gente teve hoje aqui não adiantou muita coisa, tá? Ó, a gente testou essa região de resistência, o mercado cravou ela lá e rejeitou bem, então, por enquanto, pessoal, o mercado mostrou um pouco de fraqueza nesse topo anterior, vamos olhar aí como o mercado vai se comportar semana que vem, tá? Gráfico semanal também, pessoal, ó, mesma coisa, né? A gente tem aqui a possibilidade até de um fundinho duplo pelo gráfico semanal. Então, vamos ficar bem atento aí. A gente tem uma média de 50 aqui. E se a gente olha aqui, ó, um volume ascendente essa semana, né? No índice, pessoal, acabei não olhando o semanal, mas estamos aí, ó, em cima de uma média móvel de 500 no gráfico semanal. Volume maior que da semana anterior, mesmo sendo um candle de amplitude menor. Tá? Então, a gente está num ponto aqui de possível suporte também. E o Ibov, nada para segurar, né? O Ibov perdeu essas 2.200 aqui que vinha fazendo pressão, então abriu espaço aqui para ele cair, olhando esse contexto de médias agora, tá bom? Bom, pessoal, essa é a minha visão do índice do dólar do dia de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Tamo junto, ótimo fim de semana para todos e bora que semana que vem tem mais. Valeu, abraço!